estamos aqui novamente com o Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. Hoje, um programa muito gostoso, eu gosto muito, quando é pauta de telespectador. E a pauta de hoje é do Ricardo Silva de Votuporanga, aqui no interior de São Paulo. E a pauta que ele sugere é a respeito de universos paralelos, múltiplas dimensões. Então vamos procurar fazer o melhor, Ricardo, para atender aqui a sua pauta. Muito bem. Como teria surgido o nosso universo? Né? Nós temos que dividir, né, o nosso conhecimento do universo em duas fases. Quando nós supunhamos que o nosso universo era fixo, único, né, e com o progresso, né, as teorias que falam de múltiplos universos, múltiplas dimensões, inclusive a teoria das supercordas, que só funciona, né, admitindo a possibilidade de 11 dimensões. Bom, o nosso universo teria surgido há 13,7 bilhões de anos atrás. É o famoso Big Bang. Né? Havia uma singularidade. O que é uma singularidade? É um pequeno ponto onde toda a matéria, toda a energia, né, que forma o nosso universo atual estava concentrada. Isso é uma pressão e uma temperatura muito além do que o ser humano possa imaginar ou mesmo calcular ou equacionar. Né? Dado um certo momento, essa singularidade explodiu. Né? Foi o famoso Big Bang. Né? Ou, como diz na Bíblia, fez-se a luz. Esse fez-se a luz foi pela primeira vez. Né? Após essa gigantesca explosão, né, toda a matéria e energia se espalharam para o universo, né, e a luz desapareceu, o universo voltou para as trevas. Passariam-se bilhões de anos até que surgissem as primeiras estrelas. Né? Os gases de hidrogênio que compõem esse universo primitivo, né, com a onda de choque da explosão, se transformaram em nuvens que começaram a girar. Né? Esse movimento de giro fez com que elas fossem se concentrando, né, até formarem densos aglomerados de gás de hidrogênio, hélio, que eram os únicos elementos que existiam naquela época. Né? Isso foi se condensando, né, até chegar a um ponto que também novamente atingiu uma temperatura, uma pressão violentíssima. Essa nuvem, né, altamente pressurizada e muito quente, explodiu, dando origem às nossas primeiras estrelas. Isso há pouco mais de 13 bilhões de anos. Então fez-se a luz pela segunda vez, mas de modo definitivo. A partir desse momento, né, essas estrelas foram se formando, né, em sequência no universo. E nós sabemos que essas primeiras estrelas eram gigantes massivas. São estrelas imensas, só que de curto período de duração. Enquanto o nosso Sol, com 4,5 bilhões de anos, está em meia vida, essas estrelas massivas, essas estrelas gigantescas, duram alguns milhões de anos. E o que acontece no final de vida dessas estrelas? Elas explodem. Né? Elas explodem e o material que as compõe é espalhado. Parte dará origem a planetas, porque durante a vida dessas estrelas, no seu núcleo, a reação nuclear dentro do seu núcleo, transforma o hidrogênio em outros elementos, né, como cálcio, fósforo, nitrogênio, cobalto, uma série de outros elementos. O ferro é o último elemento. Né? O ferro, né, surge nessas estrelas já no final, pouco antes de elas se autodestruírem. Se nós lembrarmos bem, todos esses elementos compõem o nosso corpo físico. A hemoglobina do nosso sangue é composta de ferro, o cálcio compõe os nossos ossos também, né? E outras partes do nosso organismo. O oxigênio dá origem ao ar que respiramos, o nitrogênio também compõe o ar da nossa atmosfera, ou seja, tudo foi criado dentro das estrelas. Podemos dizer até poeticamente, né? Somos filhos das estrelas, literalmente falando, porque cada átomo que compõe o nosso corpo físico já fez parte de uma estrela. Então a etapa seguinte, né, foi a formação de novas estrelas e novos planetas. Nós vemos aqui a imagem do Big Bang, né? Nós vemos em seguida, né, a matéria se espalhando, as galáxias se formando, né? Porque depois dessas primeiras estrelas, elas, devido à atração gravitacional, foram se aproximando e dando origem às nossas primeiras galáxias ou
protogaláxias, que seriam as nossas galáxias primitivas, né? Então, nós vemos isso aqui nas imagens seguintes, né? Nós vemos, inclusive, né, na quinta imagem, um mapeamento energético do nosso universo, né? Nós vemos como ele se expande, né? Curiosamente, ele continua acelerando seu processo de expansão, ainda não se sabe bem explicar por quê, né? Nós vemos na imagem 6, né, o nosso universo como conhecemos hoje. Nós vemos uma galáxia de grande porte, a nossa vizinha de cosmos, que é a galáxia de Andrômeda. A imagem seguinte, né, nós vemos aqui mais uma imagem de um grupo de galáxias, de uma nebulosa, né, que compõe o nosso universo, aqui a nossa Via Láctea, né. Agora nós vemos também, né, um mapa do nosso universo, né. Todas as galáxias, estrelas conhecidas, né, estão aqui, nessa oitava imagem, né. E isso, apesar de parecer muito, né, são bilhões de galáxias compostas de bilhões de estrelas e planetas, compõem apenas 4% do universo. 96% do universo é composto da matéria escura, que nós não sabemos o que é, nem se ela é bariônica ou não. Bariônica, para quem não conhece, é matéria composta de prótons, nêutrons e elétrons, que é a nossa matéria conhecida. Então nós não sabemos o que é esses 96% do universo. Como nós vemos, né, o universo já demonstra que ele tem mais coisas do que nós podemos ver, né? A matéria escura é importante porque ela é responsável, né, pela manutenção, né, da união de galáxias, de sistemas solares. Ela é muito importante por causa disso. Já um segundo elemento, né, que não nos é perceptível, que é a energia escura, né, é a grande responsável pela expansão do nosso universo. Como nós vemos, né, essa energia, né, nós vamos ter que entender melhor, né, porque senão ela vai levar ao desagregar do nosso universo, né? A gravidade não vai mais conseguir deter a expansão e o universo vai praticamente desagregar. Bom, vamos para o nosso quiz de hoje, né? E a questão de hoje é: na doutrina espírita, qual seria o nome do elemento equivalente à matéria escura? A alternativa A, fluxo escuro; B, matéria fluídica; C, fluxo da matéria. Vou repetir: alternativa A, fluxo escuro; B, matéria fluídica; ou fluxo da matéria. Nós voltamos com a resposta no nosso último bloco. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Já já continuamos aqui, né, com universos paralelos e dimensões. Até já. Estamos aqui mais uma vez com o Fenômeno UFO, segundo bloco. Programa de hoje, pauta do meu amigo, o meio xará, o Ricardo Silva de Votuporanga, São Paulo. Antes de darmos continuidade ao programa, né, nós vamos fazer aquele convite. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Conheça essa iniciativa aqui que tanto nos tem ajudado. Você paga uma pequena mensalidade, né, essa mensalidade vai nos ajudar a fazer programas não só na TV Mundo Maior, mas na Rádio Boa Nova também, com qualidades cada vez maior. Então conheça essa iniciativa, você paga uma pequena mensalidade, como eu disse, em troca você tem descontos em eventos, brindes exclusivos, né, eventos exclusivos também. Conheça 0800 12 18 38 e você vai ser gentilmente atendido pelas simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova. Bom, vamos voltar aqui ao tema do nosso amigo aqui, o Ricardo Silva de Votuporanga. Nós vamos ver mais uma imagem aqui, né, a distribuição da matéria escura pelo universo. E um detalhe curioso, né, pelos dados que nós temos hoje, né, chega a ser até um pouco poético e lírico, né, aqui o desenho que Camille Flammarion fez do nosso universo, ou idealizava do nosso universo. Mas uma coisa que nunca ficou bem explicada foi como o nosso universo teria surgido. Nós falamos rapidamente do Big Bang, né, dessa concentração de matéria, mas aí vem a pergunta: de onde é que veio essa matéria, essa energia? Ela sempre esteve presente? Né? Ou ela foi criada naquele momento? Se foi criada, como? Né? Como ela foi criada naquele momento? Né? Essa matéria e essa energia. E a ciência não tinha resposta para isso. Nós ainda não temos na realidade. Né? Nós temos algumas teorias, né? E uma das teorias seria um dos múltiplos universos.
A física moderna, a teoria das supercordas, fala que não haveria um único universo, mas múltiplos universos, muitos universos. É mais ou menos como se nós imaginássemos numa lousa, nós desenhamos uma esfera bem grande, né, tomando boa parte da lousa, e em seu interior diversas esferas menores. Essas esferas menores seriam os diversos universos, né, que fariam parte de um mega universo que englobaria a tudo. Né? Pela nossa física atual, esses outros universos que teriam surgido, né, teriam sido os responsáveis pelo surgimento do nosso universo. E como isso teria ocorrido? Né? Nós teorizamos que dois universos paralelos teriam colidido, né, e teriam dado origem ao nosso universo aqui. Né? Mas aí também não podemos fugir, né? Como teria surgido esse mega universo, como teria surgido o primeiro universo menor, quer dizer, nós temos um limite. Né? Eu ainda acredito, né, na inteligência suprema criadora que deu origem a tudo. Nossa ciência, eu tenho certeza que com o tempo chegará lá também. Né? E pela teoria das supercordas, né, existiriam diversos universos e múltiplas dimensões. O nosso universo seria composto de 11 dimensões. Nós conhecemos 4. Né? Nós conhecemos a altura, largura, profundidade e o tempo, que seria a 4ª dimensão. Além dessas 4, existiriam outras 7 que não são perceptíveis, né, pelos nossos sentidos e ainda não também pelos nossos instrumentos. Detalhes curiosos, certas partículas, né, dentro de ciclotrons. Ciclotrons são aparelhos gigantescos onde ocorrem colisões de partículas, né, para que nós possamos estudar através dessas explosões o cerne da matéria, o núcleo da matéria. Né. Nós vemos curiosamente partículas que surgem dentro desses aparelhos e depois desaparecem para lugar. Nós não sabemos, local ignorado. Nós não sabemos de onde elas vêm e nem para onde elas vão. Uma das teorias seria que elas viriam de dimensões paralelas e iriam para outras dimensões. Existe a tese também no neutrino, né, que ele viajaria numa dimensão, né, e ele só seria perceptível quando sua velocidade diminuiria abaixo da velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Aí ele se tornaria visível na nossa dimensão, detectável na nossa dimensão. Então, né, os budistas também falam em 12 dimensões. Né? Nada impede que exista vida também nessas dimensões. Né? Curiosamente, espíritos, de onde viriam? Né? Talvez eles estejam, alguns deles, na nossa dimensão. Através da transcomunicação instrumental, que é aquele modo de comunicação com espíritos através de equipamentos, diversos falam que eles estão em universos paralelos, já não estão mais no nosso universo. Né? Estão levando uma vida num universo paralelo. Já não estão numa dimensão diferente da nossa aqui no nosso universo. Já estão em um universo totalmente diferente. Né? Então, a doutrina espírita consegue nos mostrar esse tipo de realidade. Detalhe curioso: em materializações de espíritos, talvez envolva a abertura de dimensões, de portais dimensionais, talvez dentro do nosso universo, ocorrem variações eletromagnéticas. Se você tiver um detetor eletromagnético, muitas vezes ele chega a sair de escala, temperatura baixa incrivelmente, um local quente pode ficar muito frio, né, antes da presença ou manifestação de um espírito naquele local. Tudo isso pode indicar a abertura, né, de uma dimensão para a nossa aqui, ou seja, o espírito viria de uma dimensão diferente, dessa que o nosso equipamento, os nossos sentidos não percebem. Né? Isso é um exemplo. Outro exemplo, discos voadores que chegam até aqui. Nós sabemos que a distância entre eles é gigantesca, muito além da nossa imaginação. São séculos-luz, milhões de anos-luz, são trilhões de quilômetros. Para que nós possamos ter uma ideia, né, a Pioneer, que foi lançada em 1977, que hoje já está à beira de sair do nosso sistema solar, né, vai levar milhões de anos para chegar à Alfa do Centauro, que é a estrela mais próxima da Terra. Ela está a apenas 4,3 anos-luz daqui. Ou seja, se a nossa sonda viajasse a velocidade da luz, ela levaria 4 anos e 3 meses para chegar lá. Como ela viaja 50 mil km por hora, ou seja, muito abaixo da velocidade da luz, ela vai levar milhões de anos para chegar lá. Uma das teorias que procura explicar a vinda desses seres até aqui seria o acesso a outras dimensões. Ou seja, a nave se desmaterializaria, como nós já falamos em diversos casos aqui, adentraria uma outra dimensão, né, poderia viajar talvez a velocidades muito superiores às da luz, né, e chegar aqui em bem menos tempo.
né? Então, talvez aí também seja um modo, né, não só de conhecer essas dimensões, mas de utilizá-las para fins práticos também. Já já voltamos no nosso último bloco com a resposta do quiz de hoje e o e-mail dos nossos amigos telespectadores. Então voltamos já já. Estamos aqui para o último bloco do Fenômeno UFO de hoje. Vamos primeiro à resposta do quiz de hoje. E a pergunta era, na doutrina espírita, qual seria o nome do elemento equivalente à matéria escura? Alternativa A, fluxo escuro. Alternativa B, matéria fluídica. Né? Alternativa C, fluxo de matéria. Alternativa B, matéria fluídica. Seria um elemento quintessenciado mais sutil. Né? Como a matéria escura parece ser mais sutil que a nossa matéria clássica aqui. Né? Bom, continuando aqui, eu acho que é uma série que explora muito bem essa parte de dimensões, é a série Stargate. Vai na TV paga a cabo, nós vemos quando eles atravessam portais e através de túneis dimensionais eles vão a outros mundos a enormes distâncias, né, em pouquíssimo tempo. Então, como nós vemos, a nossa ciência hoje nos mostra claramente que o nosso universo não é apenas um. A teoria das cordas fala a mesma coisa. Como? Né? Em vez de partículas, o nosso universo seria composto de cordas que vibrariam, como a corda de um violão, por exemplo. Um outro universo poderia ter essas mesmas cordas que o compõem vibrando em velocidades e frequências diferentes. Portanto, eles não poderiam se fundir, não poderiam se interpenetrar, porque estariam em frequências vibratórias diferentes. A mesma coisa essas múltiplas dimensões. Essas dimensões que compõem o nosso universo aqui vibrariam em frequências diferentes, que não seriam perceptíveis nem aos nossos sentidos e, por enquanto, também aos nossos equipamentos. Detalhe curioso que ocorre muito nas experiências de quase morte, quando nós, em espíritos, nos afastamos do corpo, entramos por um túnel de luz, isso também pode ocorrer em desdobramento, e sentimos que estamos a grande velocidade. Vamos parar num outro local, onde vemos árvores, plantas, jardins, às vezes casas, vemos entes queridos desencarnados, ou pessoas que conhecemos, mas não aqui, encarnados, mas em outros planos. Esse local nada mais é que uma dimensão paralela, ou talvez até mesmo um universo paralelo em relação ao nosso. A própria colônia Nosso Lar estaria no nosso universo, próximo à Terra, mas numa outra dimensão. Por isso que nenhum dos astronautas do ônibus espacial, ou qualquer outro, jamais viu a colônia Nosso Lar. Um veículo nosso poderia passar através dela. Por quê? Porque ela está numa frequência diferente da nossa. É como mais ou menos as estações de rádio de um dial. Cada rádio, ou cada canal de televisão tem a sua frequência próxima. Para quê? Para que não haja interferência, para que um sinal não se sobreponha, não se adentre ao outro. Imagina a confusão que seria na sua televisão 3, 4, 5 sinais entrando juntos. Então essas frequências previnem isso, por isso que não ocorre essa interpenetração de dimensões ou até de universos paralelos. É um assunto muito interessante, fascinante, muito complexo. Aqui a gente sente muito falta de uma lousa para poder explicar melhor. Mas espero que as imagens, viu, Ricardo, tenham te ajudado a compreender esse fenômeno. Ou seja, o nosso universo é composto de muito mais coisas que nós vemos ou que os nossos instrumentos detectam. Era o que eu podia te falar, meu amigo. Espero ter atendido a sua pauta satisfatoriamente. Bom, agora nós vamos para os e-mails de hoje, Vamos responder as cartas dos nossos amigos ouvintes aqui. E a primeira aqui do meu amigo Valdir Sampaio. Ele pergunta que ele está vendo, ele já observou dentro da casa dele uma pequena esfera amarela, com esferinhas menores à sua volta, como se fosse um átomo. O átomo é composto de uma esfera com esferas menores, que são os elétrons à sua volta. E essa esfera amarela teria percorrido diversos cômodos da sua casa, inclusive se aproximando das pessoas que dormiam, porque o avistamento foi feito à noite. Eu não lembro de um caso, viu, o Valdir, ocorrido, se não me engano, no Rio Grande do Sul,
né, onde um rapaz estava sozinho em casa. Ele a princípio viu uma pequena esfera com uma aba. Ele descreveu como um pequeno planeta Saturno. Esse pequeno objeto vagou pela casa toda. Passado algum tempo, né, materializaram-se 3 seres dentro da casa desse rapaz. Eu acredito, né, que como esse pequeno Saturno, essa pequena esfera, talvez fosse uma sonda. Tá? Eu acredito que estivesse observando as pessoas, uma sonda ufológica, que é um engenho pequeno, ele não é tripulado, ou ele é pré-programado, viu, Valdir, ou remotamente controlado à distância. Talvez esse objeto estivesse observando a sua família. Nós sabemos que em muitos casos, né, sondas entram dentro de casa. Então isso ocorre, já ocorreu dentro de um avião russo de passageiros, de um Tupolev, a sonda passar através do metal do avião e percorrer a cabine por dentro. Os passageiros entraram quase que em pânico, né? Ela chegava até próximo das pessoas. Depois de passar algum tempo, ela se dirigiu até a galley, né, a cozinha do Tupolev, lá no fundo do avião, e todos viram quando ela se desmaterializou. Então, o que eu acredito, Valdir, é que isso que você vê na sua casa talvez seja uma sonda ufológica. Eu acho mais lógico. Existem fenômenos de esferas luminosas também em trabalhos espirituais. Né? Muitas vezes você vê ocorrendo um trabalho mediúnico, você vai, bate uma foto, você não vê, né? Só na fotografia você vê pequenas esferas de luz próximos às pessoas que estão concentradas, próximo ao médium que está exercendo o trabalho. Mas no seu caso em si, particularmente, Valdir, eu acredito que seja, no caso, uma sonda ufológica. Tá bom, meu amigo? Então espero ter respondido sua questão a contento. Antes de encerrarmos o programa de hoje, nós vamos fazer mais uma vez aquele convite para você entrar em contato conosco. E para você entrar em contato conosco é muito fácil. Né? É só você acessar o nosso e-mail aqui, que é fenomenofo@tvmundomaior.com.br. Né? Você pode fazer a sua pauta, né, a sua sugestão, a sua crítica, fazer a sua pergunta, tá ok? E nós com o maior prazer estaremos atendendo. Então é muito simples entrar em contato conosco. fenomenofo@tvmundomaior.com.br. Queria desejar uma ótima semana a todos, né? Forte abraço e beijo no coração e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um programa Fenômeno UFO aqui pela TV Mundo Maior. Até lá!